pegar as mesmas no horário comercial. Atenciosamente, Pastor José Ribamar, Superintendente-Geral da EBD. Crescei na graça e no conhecimento. Ouça a partir de agora o programa Escola Bíblica no seu rádio. Uma produção EBD e Imprensa Gospel. Muito bem, muito bem, muito bom dia na paz do Senhor Jesus. Bom dia, meus irmãos do nosso aplicativo. Estamos entrando ao vivo, excepcionalmente hoje, terça-feira, tá certo? Dia 10 de dezembro de 2024, precisamente às 10 horas e 29 minutos. Estamos entrando no ar ao vivo aqui pelo seu aplicativo, tá certo? Para comunicar a você o nosso momento EBD, tá bom? Muito obrigado à sua audiência, você que está aí do outro lado do celular, acompanhando o seu aplicativo. A partir de agora, durante 30 minutos, estaremos aqui falando a lição bíblica e também tocando as músicas que você só ouve aqui dentro do nosso aplicativo, tá certo? E essa primeira canção que vamos ouvir agora, eu quero oferecer para você, meu querido irmão, para você, minha querida irmã, que está ao vivo aí acompanhando a nossa programação no nosso aplicativo. Nosso muito obrigado, divulgue para as demais pessoas. Olha, já está entrando no ar ao vivo aqui no aplicativo da AD Bacabal, tá certo? O programa EBD no aplicativo, agora é no aplicativo, não é no rádio, né? EBD no aplicativo, que não estamos transmitindo ao vivo pelo rádio, só pelo aplicativo, tá certo? EBD ao vivo na rádio web aqui da Assembleia de Deus em Bacabal. Compartilhe o link para que as pessoas amigas também possam estar ouvindo a nossa programação. E já essa primeira canção que o meu amigo Leonardo, que está na técnica de som hoje aqui comigo, vai estar colocando aqui, eu quero oferecer para você, meu irmão, que está sintonizado conosco aí no nosso aplicativo, tá bom? Vamos ouvir essa linda canção e eu volto já apresentando o conteúdo das lições das classes da nossa Escola Bíblica Dominical nesta manhã de terça-feira. Bom dia, muito bom dia, na paz do Senhor Jesus. Vem pra EBD! Já bati tantas portas, sorrisos incertos, desculpas sem nexo, e neste momento morria de dor. Em meu desespero, buscava saída, queria curar por dentro as feridas, tantas marcas profundas que o tempo deixou. No meu peito, a amargura eu senti e só chorava. A esperança se perdia nas calçadas, o meu mundo era só desilusão. E às vezes, no caminho me sentindo abandonado, com o coração partido em mil pedaços, como cego Bartimeu clamei: Senhor, tenha compaixão de mim. Jesus abriu a porta para mim, não há mais razão para duvidar. Foi Ele mesmo quem me convidou. Ele abriu a porta, eu vou entrar. Jesus abriu a porta para mim, não há mais razão para duvidar. Foi Ele mesmo quem me convidou. Ele abriu a porta, eu vou entrar. Eu vou entrar. Nas portas do mundo bati, os piores momentos da vida eu vivi, em busca de ter novamente o perdão do Senhor. Em meio ao marasmo da vida, caía no mesmo lugar. Foi quando uma porta se abriu, no caminho surgiu o Senhor a
Jesus abriu a porta para mim, não há mais razão pra duvidar. Foi Ele mesmo quem me convidou. Ele abriu a porta, eu vou entrar. Jesus abriu a porta para mim, não há mais razão pra duvidar. Foi Ele mesmo quem me convidou. Ele abriu a porta, eu vou entrar. Eu vou entrar. Nas portas do mundo bati, os piores momentos da vida eu vivi, em busca de ter novamente o perdão do Senhor. Em meio ao marasmo da vida, caía no mesmo lugar. Foi quando uma porta se abriu, do caminho surgiu o Senhor a me chamar. Jesus abriu a porta para mim, não há mais razão pra duvidar. Foi Ele mesmo quem me convidou. Ele abriu a porta, eu vou entrar. Jesus abriu a porta para mim, não há mais razão pra duvidar. Foi Ele mesmo quem me convidou. Ele abriu a porta, eu vou entrar. Eu vou entrar. Aleluia, eu vou entrar. Jesus abriu a porta para mim, não há mais razão pra duvidar. Foi Ele mesmo quem me convidou. Ele abriu a porta, eu vou entrar. Oh, Jesus abriu a porta. Escola da Vida Cristã, formando cidadãos para o céu. Muito bem, estamos de volta. Hoje, terça-feira, excepcionalmente, estamos ao vivo no nosso aplicativo da Igreja Assembleia de Deus em Bacabal para transmitir o nosso programa EBD no aplicativo, tá certo? E eu te convido a compartilhar, avisa aí pro seu amigo, olha, o aplicativo estará ao vivo agora, nesse momento, entrou no ar com o programa EBD no rádio, tá certo? E eu quero, nesse bloco do nosso programa, já estar socializando com você os conteúdos da nossa lição da classe bíblica na EBD no próximo domingo, tá? Está aqui nas minhas mãos os nossos pré-adolescentes, que é uma classe de 11 a 12 anos que tem na nossa escola bíblica dominical. E esta classe, meu querido irmão, minha querida irmã, durante todo esse trimestre eles estão estudando o tema de discussão na turma sabe conselhos do livro de Provérbios para pré-adolescentes cristãos, tá? Então estou fazendo uma abordagem, um estudo sistemático do livro de Provérbios, tá certo? Então você é adolescente, ou você pré-adolescente dessa faixa etária, eu convido, já está quase no término desse trimestre, mas ainda há tempo para ser abençoadíssimo com esses sábios conselhos. E no próximo domingo, a lição de número 10 e número 11, portanto, estamos caminhando para o final do trimestre, faltando apenas 2 aulas. A lição de número 11 tem como tema o perigo da inveja. Esse é o tema da lição dos nossos pré-adolescentes que vão estar estudando no próximo domingo. Esta classe, tá certo? Importantíssima quanto às demais classes da Escola Bíblica Dominical, tá bom? E o tema dela já disse, o perigo da inveja, tá certo? E o objetivo desta aula, no próximo domingo, os nossos alunos deverão estar aptos, após a aula, a identificar o pecado da inveja, apontar quais os possíveis perigos em ser uma pessoa invejosa e entender que o Senhor não se agrada da inveja, tá bom? Então esse é o tema, é o conteúdo dos nossos pré-adolescentes. Você que vai acompanhar nosso canal, no canal Querigma, meu querido irmão, você vai lá, você que não é inscrito no nosso canal, dê essa forcinha ali, lá, vai lá no nosso canal no YouTube, bota Querigma Bacabal, tá certo? Canal Querigma Bacabal, e aí você se inscreva e nos dê essa força aqui no nosso canal, tá bom? Temos também o canal da Escola Bíblica Dominical, mas no momento ele não está assim todo
não tá bem ativado, mas vamos reativar o canal da Escola Bíblica Dominical, colocando lá comentaristas toda a semana das 3 lições, juvenis, jovens e adultos. Isso no próximo trimestre, tá bom? Vamos estar trabalhando esse aí no nosso canal Escola Bíblica Dominical. Ok, meu querido irmão? Vamos lá. Eu tenho agora na minha mão e o Léo já vai, depois dessa aí, apresentação, meu amigo Léo, que bondosamente está aqui comigo no Master. Muito obrigado, Léo, por sua parceria aqui conosco no seu programa EBD no rádio, tá certo? E logo o Léo vai tocar mais uma canção após essa apresentação deste conteúdo. Eu tenho nas minhas mãos, mostrando aqui mais uma vez a capa, a lição dos nossos adolescentes, né? Adolescente, que é uma turma de 13 a 14 anos que estuda na nossa Escola Bíblica Dominical. E eles estão estudando nesse trimestre agora como viver no mundo à luz da Bíblia. Não é fácil, meu irmão. Não é fácil viver no mundo à luz da Bíblia, mas também não é impossível, né? E nesse trimestre, essa turma boa está estudando esse tema, como viver no mundo à luz da Bíblia. Por que eu estou dizendo? Porque um se opõe ao outro, meu irmão. A Bíblia vai na contramão deste mundo. O que é certo para o mundo é errado para a Bíblia. E o que é errado para a Bíblia é certo para o mundo. Então é só Jesus para nos dar ânimo, coragem e disposição para enfrentar essas hostes do mal e manter uma vida santa e íntegra na presença de Deus, tá? E chegando aqui à lição de número 11, os adolescentes estão estudando o tema Honrando o Criador, Cuidando da Criação. É o tema dessa lição do próximo domingo. E o texto bíblico que baseia essa lição está em Gênesis, capítulo 1, verso 27 ao verso 31, tá certo? É o tema do texto bíblico que embasa a lição dos nossos adolescentes para o dia 15 de dezembro de 2024, tá? E nessa lição, os nossos adolescentes, após o estudo, deverão estar aptos a mostrar, a ter consciência que Deus é o Criador de todas as coisas. Que o Deus é não só o Criador, mas também o sustentador, o que mantém todas as coisas nesse universo criado por Ele, tá bom? Deveremos também apontar que o cuidado com a natureza é um princípio presente nas Sagradas Escrituras, tá certo? E também motivar os adolescentes a terem uma postura responsável cristã no trato com a natureza e no consumo dos recursos naturais, porque tudo que Deus fez é bom, perfeito. Louvado seja o nome de nosso eterno e Salvador Jesus Cristo. Então esse é o tema da nossa lição dos nossos adolescentes. Vamos de música, meu amigo Leonardo, e eu volto já já apresentando mais 2 conteúdos da nossa classe de Escola Bíblica Dominical nessa manhã de terça. Vem pra EBD! No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e a natureza já existia nos planos seus. Desde a maior estrela, a mais singela flor, traçando leis, tudo ele fez com seu amor. O amor é tudo, feliz é quem ama, não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida, o amor é mais, também é paz, o amor é vida.
quem ama, não há barreiras para conter sua chama. O amor é bálsamo na triste lida. O amor é mais, também é paz. O amor é vida. EBD, crescendo na presença de Deus. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo. Muito bem, estamos de volta, meu querido irmão e minha querida irmã. Estamos de volta nessa oportunidade com o nosso programa EBD no rádio. Hoje, excepcionalmente hoje, terça-feira, estamos entrando no ar apenas pelo nosso aplicativo, tá certo? Pelo nosso aplicativo. E você é o nosso convidado todo especial para estar nos acompanhando. Você está na nossa sintonia, você que está sintonizado aí no nosso aplicativo, tá? Divulgue aí para os demais que estamos ao vivo aqui dentro do nosso aplicativo com o nosso momento EBD no rádio, tá certo? E eu quero apresentar agora para você, meu querido irmão, a nossa lição de juvenis, que é de 15 a 17 anos. Estou mostrando aí para você a capa dessa lição, que vai estar estudando nesse trimestre todo, estudar o tema falso ou verdadeiro, como combater as ideologias do nosso tempo. Falso ou verdadeiro. Como combater as ideologias do nosso tempo, tá bom? E nessa lição ela está baseada no texto bíblico de João 16:33, né? É o texto bíblico que está baseado esta lição. E nesta aula, os nossos alunos, além desses objetivos que eu vou apresentar aqui, é claro que o nosso querido professor, a nossa querida professora tem a liberdade de elencar mais objetivos que julgue necessário, conhecendo a necessidade e a realidade da sua turma, tá bom? Como, por exemplo, saber que a origem do sofrimento humano, identificar a origem do sofrimento humano, como ele veio, tá certo? E compreender que o justo e o ímpio estão sujeitos ao sofrimento e apresentar exemplo de servos de Deus que experimentaram o sofrimento. Então esse é o tema da nossa aula para domingo agora que vem, tá certo? Então eu vou apresentar o último conteúdo e aí o Léo já traz o comentário da lição para a gente estar falando da classe dos nossos adultos, né? Que é a classe maior, digamos assim, maior em quantidade, né? Temos congregações que às vezes têm 2 classes de senhoras, tem congregações que têm 2 classes de senhores e por aí vai, tá? Então, a nossa lição dos jovens nesse trimestre, estudou todo o trimestre o tema Alcance o futuro feliz e seguro, Conselho de Salomão, no livro de Provérbios, um convite à sabedoria e às promessas de proteção, tá? E a lição de número 11 para o dia 15 de dezembro tem como tema proteção contra a inveja. E o texto principal dessa lição está em Provérbios, capítulo 14, verso 30, tá bom? E ela tem como objetivo, neste domingo, apresentar alguns conselhos contra a inveja, saber saber o que é o vício da inveja e também mostrar como podemos nos proteger da inveja. Então esse é o tema da classe dos nossos jovens, que é de 18 a 24 anos. E falando sobre isto, meu irmão, eu vou fazendo aqui um resumo dessa aula. Eu poderia ter para você o seguinte, que o jovem cristão não pode deixar se dominar pela inveja, mas deve ser dominado pela sabedoria da palavra de Deus, tá bom? Tá, aí, Léo, o resumo o comentário da lição de adultos, e eu vou falar agora com você sobre a classe dos adultos. Estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia.
comentário da lição. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia. Muito bem, estamos de volta nesta rica oportunidade para falar com você, meu querido irmão, minha querida irmã, sobre o estudo da nossa lição, não é? Da lição de número 11, na classe dos nossos adultos, tá certo? Que estamos estudando esse trimestre todo, a classe dos adultos estudou o seguinte tema: as promessas de Deus, confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu, tá bom? Esse é o tema que estudamos durante todo o trimestre na classe dos adultos. E estamos chegando já para o final, a lição número 11, e que tem como tema a promessa de provisão, né? Esse é o tema da lição na classe dos adultos. A promessa de provisão, tá? E o nosso texto áureo está em Mateus 6, verso 25, parte A. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou beber, nem quanto o vosso corpo, pelo qual haver de vestir, tá certo? Esse é o tema, esse é a nossa leitura bíblica, nosso texto áureo, rapaz, tá? A verdade prática diz o seguinte: o Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais, tá bom? E a lição, como sempre, ela está dividida em 3 pontos, geralmente nossas lições didaticamente bem organizadas. A começar pela introdução, nós temos 4 pontos. Temos a introdução, temos o primeiro ponto, a provisão das necessidades básicas. Temos o segundo ponto, a provisão das necessidades emocionais. Terceiro e último ponto, a provisão das necessidades espirituais, tá certo? E a palavra-chave dessa lição é provisão, tá certo? O sinopse do tópico 1, diz o seguinte: o Senhor prevê a necessidade básica de toda a criação, sobretudo a do ser humano, tá certo? A do ser humano em sua tricotomia, tá bom? Meus irmãos, apresentada o esqueleto ou a aula programática da lição dos adultos para domingo agora, eu quero iniciar esta aula com um pensamento cristão, como sempre, né? Dizendo para você que, em vez de nos preocuparmos com o futuro e com as necessidades materiais, né, podemos viver pela fé, que é muito melhor, tá certo? Priorizando o reino de Deus e confiando de que Ele cuida de cada um detalhe da nossa vida. Então, fica com esse pensamento. Em vez de ficar preocupado com o que vai acontecer no futuro, viva cada dia. E a própria Bíblia nos conclama isso, né? Quando ela diz: basta cada dia com o seu próprio mal. Não vai resolver nada eu ficar angustiado, preocupando com o dia de amanhã. Não vai. É claro que a gente tem que se preocupar, mas de maneira controlada. Porque tem gente que vai, às vias de fato, preocupado excessivamente. E isso traz sérios problemas para a sua saúde. Tá bom? Então viva em paz, viva com a confiança em Deus. E com certeza Ele cuida de você e cuida de mim nos mínimos detalhes da nossa vida. Tá bom? Queridos irmãos, a nossa lição do próximo domingo, quero abrir mais uma vez com uma pergunta para você. Tá? E a pergunta é essa: você já se pegou preocupado com as necessidades básicas da vida? Talvez, irmão, em algum momento você tenha olhado para as contas que se acumulavam ou para as prateleiras quase vazias e se perguntando: será que Deus realmente cuida de mim? Não é? Nesta lição, vamos estar trabalhando isso, vamos estar analisando essa promessa poderosa de Deus, né, feita por Jesus, sobretudo nos deu lá no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 6, verso 25 ao 31. Ele nos lembra, amados irmãos, que nosso Pai Celestial conhece nossa necessidade. Não só isso, mas ele lembra que Ele é fiel para nos prover em cada área da nossa vida, tanto nas áreas físicas quanto na área emocional.
Mas para isso, amado irmão, há uma necessidade básica nossa. E qual é, pastor Ribamar? A necessidade de plena confiança na provisão de Deus. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus estava falando para uma multidão, sabe? Uma multidão composta de pessoas de diferentes camadas sociais, muitas das quais viviam em condições de pobreza e insegurança. Naquela época, vale se ressaltar isso, a preocupação com a necessidade diária, como comida, bebida e vestuário, era uma realidade constante para a maioria das pessoas, sabe? Eles viviam em uma economia agrária, onde as colheitas poderiam ser incertas, onde o clima é imprevisível, né? Além disso, a opressão romana com a cobrança de impostos, de altos impostos. Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Qualquer semelhança com a vida lá hoje que nós estamos vivendo é mera coincidência, né? E era uma vida desafiadora, né? E a realidade não mudou, né? A realidade continua a mesma, né? Para nós também, que o mesmo Deus que cuidou daquele povo, aquele meu Deus que cuidou dessa provisão, ele ainda hoje também cuida. Assim como ele cuidou, fez milagre da multiplicação de pães, tá certo? Ele é fiel para estar suprindo até hoje as nossas necessidades, tá certo? Quando Jesus instruiu seus discípulos, irmãos e ouvintes, a não se preocuparem com essas coisas, ele não está sugerindo que sejamos irresponsáveis. Não, pelo contrário, ele está nos direcionando, seus corações para confiar em Deus. Agora não é que, irmão, vou pegar uma rede, ficar aqui me balançando. Não é isso que Jesus quis dizer. Jesus quis dizer porque não deixar que a ansiedade, que a dificuldade da vida tome o lugar dele na sua vida. É isso que ele está dizendo. Mas que cada um de nós temos que fazer a nossa parte, buscar o sustento da nossa família, sem sombra de dúvida, e o resto ele fará. O resto ele cuidará de nós, tá certo? Porque e ele ainda coloca como exemplo a questão da alimentação das aves dos céus, né? Ele se verte, né? Elas se vertem e os lírios do campo. Ele coloca isso, porque a vida, irmão, é mais que o alimento. O verso 25 vai dizer isso. A vida é mais que o alimento e o corpo é mais que a vestimenta. Querido irmão, Deus valoriza a vida e o corpo dos seus filhos, sabe? Indicando que ele, como Criador, cuidará das necessidades básicas, como a alimentação, como também o vestuário. Amado irmão, minha amada irmã, devemos confiar em Deus, sabe? Confiar em Deus porque ele proveu o essencial para a sua existência e não nos preocuparmos excessivamente com as necessidades materiais. Isso, irmão, esse ato de não nos preocupar demasiadamente ou excessivamente com os bens materiais, isso nos liberta, isso nos dá uma liberdade maior para buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. E a Bíblia diz isso, há um versículo bíblico que diz: buscai o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque é inútil, irmão. O verso 27 vai dizer isso claramente, nós temos o texto aqui, o verso 27 fala disso. É inútil preocupar-se, porque nós não podemos acrescentar nada à nossa vida. Eu não posso. Você pode? Não pode acrescentar absolutamente nada. Sabe por quê? Porque a nossa segurança e longevidade estão nas mãos de Deus. Estão nas mãos de Deus. A sua segurança e a sua vida de abundância, elas estão na mão de Deus. E Deus, como Deus, a provisão, com certeza, vai dar o escape para a tua solução. Porque ao invés, meu querido irmão, de nos consumirmos com a preocupação, devemos descansar na soberania de Deus. Devemos descansar nessa soberania. Sabe por quê? Porque Ele está no controle. Ele está no controle de todas as circunstâncias da nossa vida. Deus está. E a promessa explícita de Mateus 6, irmão, ela é riquíssima para nós, tá certo? Ela disse, olha o verso 26, o que diz o verso 26? Olhai para as aves dos céus, que nem semeiam e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta, tá certo? Analisando essa frase de Jesus, irmão, ele quis dizer o seguinte: Jesus assegura aqui
sabe? Que assim como Deus sustenta as aves do céu, ele também proverá o alimento necessário para os seus filhos. Deus cuida dos pássaros. Como não cuidará de você que vale muito mais que os pássaros? Como não cuidará de você que vale muito mais do que as outras criações? Porque no aspecto, ele disse que tudo que Deus criou era bom, e quando Deus criou o homem, Deus criou, e diz a Bíblia que agora o homem é a coroa de toda a criação. Então, como ele não cuidará de você? É claro que cuidará. Então, descansa o teu coração, irmão. Descansa o teu coração em Deus. Lança, irmão, muitos crentes hoje sofrem, vivem uma vida de amargura, uma vida de ansiedade, porque traz para si essas cargas que o Senhor já mandou levar sobre si. Mandou, irmão, entregar todas as cargas ao Senhor. Jesus disse isso claramente: vinde a mim, aqueles que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Foi o próprio Senhor que disse isso. Então, por que viver uma vida de preocupação? Por que viver uma vida de ansiedade? Uma vida preocupada com o que convertir, com o que comer? Não faça isso. E aí no verso 30, nós lemos agora há pouco, verso 27, falando da preocupação com o alimento. E agora Jesus traz esse verso 20, verso 30, falando sobre a preocupação com a vestuária. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Olha aqui o texto, hein? Olha o texto dizendo para você, chamando você de pouca fé, chamando a mim de pouca fé, né? Porque eu também sou ser humano, às vezes também se pega nessa luta diária, mas o que Deus diz para nós aqui é isso. A promessa da provisão, tá certo? E analisando essa promessa aqui, desse texto, verso 30, é que Deus também proverá o vestuário para os seus filhos, assim como ele adorna a erva do campo, com uma beleza tal. E esta promessa, querido irmão, reafirma a provisão de Deus para necessidades básicas, sabe? Encorajando os seus servos, encorajando os crentes a confiarem na sua capacidade de suprir a sua necessidade. Eu sei que você sabe disso, o que é murmurado, eu sei que você sabe. Mas eu quero só relembrar para você que a murmuração, quando você murmura de Deus, você está dizendo, em outras palavras, de forma diferente, que Deus é insuficiente para suprir a sua necessidade. Que Deus é incapaz, que Deus não tem nenhum poder, que Deus é inoperante e que Deus é um Deus pequeno. Quando eu e você murmuramos de Deus acerca do seu amor, acerca do seu cuidado, acerca da sua provisão, nós estamos dizendo exatamente isto. E não é isto que o mundo quer ver em nós. O mundo quer ver em nós exaltarmos a grandeza de Deus. Nós exaltarmos o poder de Deus. Nós exaltarmos a majestade de Deus. E como é que o mundo vê isso, irmão? Como é que o mundo vê isso, pastor Ribamar? O mundo vê isso em nós, da forma como nós nos comportamos, da forma como nós agimos aqui neste mundo. Louvado seja o Deus eterno para todo sempre. Então aqui está as promessas físicas. E como eu disse aqui, a nossa proposta do programa é só 30 minutos, não temos um tempo razoavelmente para estar dissecando tópico por tópico, por isso que é importante, eu abro aqui no meio dessa reflexão, para dizer isso para você, por isso que é importante você estar na EBD, porque na EBD nós temos lá uma hora aula, para que o professor fale com você com mais concordância, né? Com mais veemência, com mais intensidade, tá? No texto bíblico, irmão, que fala sobre a provisão, esse texto ele se refere à capacidade de Deus de suprir a necessidade do seu povo, tá bom? E nós vemos essa provisão não só no Novo Testamento, mas nós vemos ela em toda a Bíblia Sagrada. Em toda a Bíblia Sagrada, Deus cuidando do seu povo, Deus trazendo o socorro. Lá no Êxodo, por exemplo, Êxodo 16, verso 4, mostra claramente isto, que Jesus cuidando ali, demonstrando um amor e um zelo. Também no Novo Testamento, tá certo? Com o sermão que nós estamos em análise.
Queridos irmãos, o ser humano tem necessidades físicas básicas, né, como alimentação, vestuário, abrigo. Essas são as coisas que nos sustentam no dia a dia e são justamente essa necessidade que Jesus menciona aqui no texto do sermão que nós mencionamos. Deus conhece todas as suas necessidades. Isso aí é um fato inegável. Deus conhece todas as suas necessidades. Antes mesmo que pedimos. Mateus, verso 6, capítulo 6 de Mateus, verso 8, vai dizer isso. Mesmo ainda não sabemos o que queremos, mas Deus já sabe de tudo isso. E Filipenses vem afirmando isso. Em Filipenses 4,19, Paulo afirma que Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. E este versículo, irmão, lembra claramente que Deus é capaz de prover todas as nossas necessidades. Todas. Quando eu digo todas aqui nesse programa, eu estou me referindo mesmo a todas. Confie nele, é somente confiar. Queridos, finalizando aqui nosso resumo da nossa aula, aqui é uma sinopse da aula do próximo domingo, eu resumo dizendo para você, em vez de nos preocuparmos com o amanhã, devemos focar em buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus e sua justiça, é o texto de Mateus 6,36. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e o mais ele acrescentará a você. O mais ele acrescentará a você. Então, querido irmão, eu finalizo dizendo para você isso aqui. Durante a jornada do povo de Israel, pelo deserto, Deus demonstrou a sua provisão. Demonstrou de maneira extraordinária. Eu tenho certeza na sua vida, você que está me ouvindo agora no nosso aplicativo, eu tenho certeza que você tem desfrutado dessa provisão de Deus. O segredo é confiarmos e não colocarmos em dúvida ou em xeque a sua grandiosidade, tá bom? Fica aqui o nosso resumo aqui da nossa lição, tá bom? E deixando o convite para que você esteja na Escola Bíblica Dominical, domingo, dia 15, aprendendo mais do Senhor nosso Deus. Quero orar por você e em seguida estaremos encerrando aqui a nossa programação nesta quinta-feira, excepcionalmente neste horário. Vem com a família pra IBD. Oração move o coração de Deus. Professores, alunos, juntos oremos ao Senhor. Amado Deus e eterno Senhor, falamos aqui nesta manhã, na nossa lição bíblica dominical, de um Deus de provisão. Um Deus que, mesmo olhando as nossas incapacidades humanas, olhando as nossas imperfeições, o Senhor não nos desampara. O Senhor não lança em rosto e nem dá as costas para nós. Pelo contrário, continua nos amando, continua nos cuidando, continua cuidando de nós e continua suprindo as nossas necessidades. Senhor, e a nossa oração nesta manhã, aqui dentro desse programa, Senhor, aos irmãos que estão nos acompanhando pelo nosso aplicativo e os que vão acompanhar pelo vídeo que vai ficar gravado aqui nas plataformas, nas redes sociais. Senhor, abençoa cada um desse povo. Supre as necessidades, necessidade emocional, necessidade espiritual e as necessidades físicas. Senhor, nós te rendemos graça e te adoramos pelo teu cuidado, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo esteja na sua vida, hoje e sempre. Amém. Tchau, meu querido irmão, fique com Deus e até a oportunidade. Muito obrigado a você por ter nosso aplicativo e até um outro momento.